Como é possível esculpir 200 quilômetros de túneis em uma cidade antiga sem derrubar os prédios de cima? Sob as ruas de Paris, quase 20 máquinas monstruosas trituram a terra neste exato momento. O objetivo é construir 68 estações profundas. É um segundo megacentro operando sob 12 milhões de pessoas. Como essa cirurgia extrema é feita? O sistema original de transporte subterrâneo da capital francesa foi desenhado há mais de 120 anos. A lógica dos pioneiros da engenharia era muito clara. Todas as linhas funcionavam como os raios de uma grande roda, convergindo diretamente para o coração histórico. Naquela época, isso era brilhante. Hoje, essa mesma genialidade se transformou no maior obstáculo asfixiante para a mobilidade urbana. Estamos falando de uma colossal região metropolitana, habitada diariamente por mais de 12 milhões de residentes. Quando todas essas pessoas precisam cruzar o centro sobrecarregado apenas para chegar ao bairro vizinho, o sistema entra em colapso. O tempo precioso é perdido, a energia é desperdiçada e o progresso simplesmente para. Para romper esse ciclo paralisante, os engenheiros criaram um plano de proporções gigantescas. O Expresso Grande Paris não é apenas mais uma obra. É uma espinha dorsal de transporte orbital totalmente nova e revolucionária. 4 linhas automatizadas, numeradas como 15, 16, 17 e 18, formarão um círculo gigante ao redor de toda a cidade velha. Elas permitirão que as populações dos subúrbios viajem diretamente entre si em alta velocidade. A capital será contornada, aliviando o seu centro exausto. Mas transformar esse conceito em realidade dura exige uma força mecânica implacável e manobras incrivelmente complexas na superfície antes de mais nada. Construir grandes estradas no meio do nada é previsível. Mas rasgar novos caminhos colossais através de áreas urbanas densas, que existem há centenas de anos, é um desafio formidável. O ambiente da superfície precisou ser totalmente reorganizado e limpo antes que a primeira pá de terra pesada fosse removida do chão. Ruas inteiras, cabos de alta tensão e tubulações vitais de água foram deslocados com precisão milimétrica. Tudo para abrir o espaço necessário para os poços de construção profundos. O risco de um erro precisava ser reduzido a zero absoluto. Na área de Arc-el-Kashan, a escala do desafio de engenharia atingiu um pico impressionante de poder. Para preparar a conexão perfeita entre a nova linha rápida e a rede já existente, foi preciso mover uma mega estrutura de aço pesando impressionantes 3.000 toneladas. Para se ter uma ideia, isso é o peso combinado de dezenas de aviões comerciais totalmente carregados. Esta colossal ponte metálica foi montada e testada antecipadamente. Em seguida, deslizada lateralmente por exatos 26 metros. Tudo isso aconteceu em apenas algumas horas curtas, usando sistemas hidráulicos de força brutal. Cada centímetro desse movimento titânico foi calculado por computadores para não causar o menor dano. Através desses buracos imensos rasgados no asfalto, as gigantescas estações começaram a tomar sua forma primária, verdadeiras fortalezas de aço encravadas na rocha dura. As estações colossais são os pontos de ancoragem estratégicos de toda esta rede monumental. Se os longos túneis escuros são as artérias pulsantes, as estações são os corações mecânicos que bombearão os passageiros todos os dias. Algumas dessas estruturas imponentes são tão profundas que desafiam a própria lógica da engenharia civil moderna. A estação de Saint-Maur-Créteil é o exemplo supremo dessa audácia humana contra a natureza. Ela está cravada a incríveis 52 metros abaixo do nível agitado da rua iluminada. Para colocar esse abismo em perspectiva, é exatamente a mesma altura de um prédio enorme de 18 andares, construído completamente de cabeça para baixo, mergulhando na escuridão. É a parada mais profunda já construída em todo o país. Para garantir que as pessoas não percam tempo viajando verticalmente, um sistema brutal de aceleração foi instalado. 11 elevadores de altíssima performance vão despencar e subir essa distância titânica em meros 15 segundos. O passageiro não sente a gravidade opressora, apenas a eficiência extrema. Além disso, a arquitetura pesada da estação abandonou a fraca forma retangular. Ela foi desenhada corajosamente como uma câmara dupla paralela, muito parecida com o formato de um amendoim gigante.
Essa curva contínua atua para suportar e distribuir a enorme pressão esmagadora do solo muito melhor do que cantos retos fariam. A geometria impecável resiste com firmeza. As máquinas colossais responsáveis por devorar o subsolo frio são os impressionantes escudos de perfuração de túneis. Mais de 20 desses leviatãs mecânicos de aço puro operam juntos debaixo da cidade adormecida. Cada máquina monstruosa mede incríveis 100 metros de comprimento total. Na parte da frente de cada uma, gira uma cabeça de corte fortemente blindada, com quase 10 metros de diâmetro impressionante. Ela roda devagar, completando apenas algumas voltas por minuto. Porém, gera uma força de esmagamento absolutamente assustadora, capaz de destruir rochas sólidas sem demonstrar fraqueza. No entanto, essas máquinas formidáveis não são feitas apenas para cavar a sujeira. Elas são indústrias de manufatura completas que viajam sobre trilhos de ferro. Assim que a terra pesada é retirada, um sistema automatizado contínuo instala um escudo protetor perfeito, feito de grossos segmentos de concreto armado. Estes blocos maciços são chamados de aduelas. Para todo o projeto gigantesco, serão produzidos cerca de 600 mil desses blocos inquebráveis. Cada peça única pesa pesadamente entre 4 e 9 toneladas puras. Fora dos túneis escuros, em linhas de produção frenéticas, moldes de aço pesado recebem armações brilhantes de metal e concreto fresco cinzento. Um novo segmento sólido nasce aproximadamente a cada 10 minutos. O escudo perfurador de alta tecnologia recolhe essas peças com seus braços robóticos e as prensa contra a parede. A precisão impecável dessa montagem subterrânea é comparável à delicada relojoaria, mas utilizando peças de pedra endurecida de 9 toneladas. Exatos 7 segmentos curvos de concreto são unidos intimamente sob altíssima pressão para formar um único anel liso e perfeito dentro do túnel profundo. Assim que esse círculo indestrutível é fechado e travado, a imensa máquina de 100 metros usa os blocos recém-instalados como uma parede de apoio imbatível. Com seus enormes cilindros hidráulicos, a fera metálica se empurra fisicamente para a frente por cerca de 2 metros de cada vez. O ciclo barulhento de trituração de pedras e criação de caminhos recomeça sem pausas. Mas o subsolo da capital lendária é um autêntico labirinto tridimensional impenetrável. Existem dezenas de antigas fundações de prédios históricos imponentes, linhas de transporte esquecidas e tubulações enferrujadas. Os túneis modernos não podem simplesmente seguir cegamente em linha reta. Eles precisam desviar de perigos, mergulhar nas profundezas e contornar obstáculos constantemente. A verdadeira magia do projeto reside na forma como um monstro implacável de aço consegue fazer curvas. A direção não é mudada, dobrando a máquina rígida, mas alterando levemente a geometria exata dos blocos aplicados. Mudanças microscópicas no ângulo de instalação entre os segmentos maciços permitem que todo o túnel gigantesco faça curvas suaves e seguras no escuro. A rota avança lentamente, mas com precisão. O solo pesado sob a fina camada de asfalto da cidade é repleto de cicatrizes abertas do passado distante. Séculos atrás, atividades intensas em antigas pedreiras de calcário deixaram grandes cavernas naturais e vazios sob os edifícios habitados. Se a nossa pesada máquina gigante passar muito perto dessas falhas não tratadas, a vibração brutal contínua poderia causar colapsos estruturais na superfície calma. Para neutralizar o perigo, os trabalhadores perfuram ativamente furos finos a partir das ruas e injetam uma poderosa mistura líquida estabilizadora. Preenchem até a borda todos os buracos antes que o estrondo do escudo de perfuração chegue. Mas para assegurar a proteção incontestável de uma metrópole inteira contra qualquer instabilidade no chão, os grandes engenheiros buscaram a ajuda silenciosa nas estrelas. O projeto utiliza um sistema de monitoramento de deformação extrema, baseado em um satélite de radar muito avançado, chamado Terra-SAR-X. Aproximadamente a cada 11 dias longos, esse satélite voa em alta velocidade sobre a região,
no espaço profundo e envia sinais poderosos em direção à Terra. A tecnologia de interferometria mapeia sem falhas dezenas de milhares de pontos de medição individuais em apenas 1 km² de solo. Ele detecta movimentos minúsculos do solo urbano antes mesmo que o mais treinado olho humano possa perceber qualquer alteração nas casas. É uma visão superior onisciente para garantir segurança. O volume colossal de terra molhada escavada durante toda essa gloriosa odisseia mecânica atingirá no final a marca de cerca de 45 milhões de toneladas. Esta é uma quantidade astronômica e inacreditável de matéria escura, mais do que suficiente para encher vales naturais inteiros com facilidade. Mas nada dessa terra preciosa é descartado como um simples resíduo inútil para o meio ambiente. A mentalidade avançada da moderna economia, de ciclo fechado, entra imediatamente em ação com força total. Essa montanha de lama pesada e rocha esmagada brutalmente é recuperada e processada. Tudo serve para formar a nova base forte de paisagens urbanas belíssimas, criar plataformas de infraestrutura sólidas e restaurar antigas áreas degradadas da região. O que foi arrancado das entranhas frias do passado histórico moldará com perfeição a face do nosso futuro sustentável. Quando as impressionantes 4 novas linhas e as 68 estações finalmente ligarem seus sistemas de alta energia, a transformação será imediata. A nova artéria subterrânea atenderá confortavelmente cerca de 2 milhões de passageiros viajando diariamente. O tempo exaustivo gasto no trânsito cairá drasticamente. Carros ruidosos ficarão parados nas garagens. As emissões de gases nocivos despencarão e o ar da região ficará muito mais fresco. O que começou como poços abertos e lama crua pavimenta o caminho para uma era completamente sustentável e de eficiência. Como perfurar a Terra sem derrubar o passado? Usando força mecânica bruta e o mais fino controle satelital. A infraestrutura implacável do século XXI está blindando as frágeis maravilhas do século XIX. A velha cidade não ganha apenas concreto sólido, ela ganha raízes de aço inquebráveis para sustentar o nosso avanço civil. Os desertos não têm água. É uma lei absoluta da natureza que conhecemos desde sempre. Mas, neste exato momento, Israel planeja quebrar essa regra fundamental, movendo uma quantidade de terra equivalente a 13 pirâmides de Gizé para bombear um oceano inteiro para o coração das dunas secas. O preço dessa aposta insana? 20 bilhões de dólares. A pergunta que ecoa nas salas de guerra e nos bancos é: por que uma nação arriscaria sua economia para construir um porto onde só existe areia escaldante? A resposta está em um medo profundo de asfixia nacional. Para compreender a audácia necessária para inundar um deserto, precisamos primeiro sentir a claustrofobia que Israel enfrenta todos os dias. Imagine um país onde o solo é majoritariamente árido e as fronteiras terrestres são linhas de tensão constante com vizinhos hostis. Israel é, na prática, uma ilha econômica. Sem rotas de caminhões ou trens seguros para o comércio exterior, 98% de tudo o que mantém a nação viva chega pelo mar. Estamos falando do combustível que gera eletricidade, do trigo para o pão e das matérias-primas para a tecnologia. Mas existe um problema terrível nessa equação de sobrevivência. Para que esses navios vitais cheguem aos grandes portos de Israel no Mediterrâneo, eles devem passar por um único ponto de estrangulamento, o Canal de Suez. Olhe para os números e sinta o desequilíbrio. O canal, em seus pontos mais apertados, tem apenas 205 metros de largura. Agora, compare isso com os monstros de aço que navegamos hoje. Navios como o Ever Given têm 400 metros de comprimento e pesam 220 mil toneladas. É como tentar passar um prédio de 100 andares, deitado por um buraco de agulha, dia após dia, sob ventos fortes e correntes traiçoeiras. O mundo inteiro sentiu o preço dessa fragilidade em março de 2021. Bastou uma rajada de vento e um erro de manobra para que o Ever Given ficasse atravessado, bloqueando a artéria do mundo por 6 dias agonizantes. O custo não foi apenas tempo, foi sangue econômico. O bloqueio custou ao comércio global 9 bilhões e 600 milhões de dólares por dia. Para Israel, isso foi um alerta de nível catastrófico. Em apenas 5 dias, o valor perdido no canal igualou metade de todo o produto interno bruto da nação. E a história nos lembra que isso pode piorar.
Após a Guerra de 1967, o Egito fechou o canal por 8 anos inteiros. Os navios tiveram que dar a volta em todo o continente africano, adicionando 4.000 milhas à viagem. É a mesma distância de cruzar os Estados Unidos de costa a costa e voltar. Hoje, a situação é ainda mais precária. O Egito detém as chaves desse portão e cobra caro por isso. As taxas de pedágio dispararam para $700 mil por passagem, 10 vezes mais do que custava há 2 décadas. Israel está preso em uma armadilha geopolítica, pagando um resgate diário para respirar economicamente. Foi essa sensação de sufocamento que fez os engenheiros olharem para o mapa e apontarem para o sul, em busca de uma saída desesperada. Eles olharam para Eilat, a única janela de Israel para o Mar Vermelho e para os oceanos do Oriente. Na teoria, essa deveria ser a solução mágica. Na prática, é um pesadelo logístico e geográfico. A costa de Israel nesta região é ridiculamente pequena, com apenas 11 quilômetros de extensão. É uma faixa de terra espremida como uma sanfona. Atrás da cidade, montanhas de granito vermelho se erguem como muralhas intransponíveis. Aos lados, as fronteiras internacionais com a Jordânia e o Egito bloqueiam qualquer chance de expansão lateral. O mar ali também não ajuda. A profundidade da água no porto atual é de apenas 12 metros. Isso era aceitável no século passado, mas os titãs modernos dos mares, os supernávios porta-contêineres, exigem um calado de pelo menos 17 metros para não encalhar. Eles simplesmente não cabem. O resultado é uma ineficiência gritante. Enquanto o porto de Haifa, no norte, movimenta quase 1,5 milhão de contêineres por ano, Eilat luta para processar 50 mil. É uma diferença de 30 vezes. E mesmo se conseguissem descarregar as mercadorias, elas não teriam para onde ir. Não existe uma linha de trem que conecte Eilat ao centro econômico do país. Cada tonelada de carga tem que ser colocada em caminhões para uma viagem lenta e cara de 240 quilômetros através do deserto de Negev. Isso triplica o custo do transporte. A cidade de Eilat também apresenta um conflito de interesses insuperável. Ela é a joia do turismo israelense, um oásis de hotéis de luxo e praias cristalinas que atrai 3 milhões de visitantes anualmente. Transformar esse paraíso em uma zona industrial de fumaça e guindastes seria um suicídio econômico de outra natureza. Se você não pode empurrar as montanhas e não pode destruir o turismo, a única opção que resta desafia a sanidade. Você deve trazer o oceano para dentro da terra. O projeto Portão do Sul não é apenas uma obra, é uma tentativa de reescrever a geografia. O plano é construir um porto massivo não na costa, mas a 7 quilômetros terra adentro, no meio do deserto, ao lado da fronteira jordaniana. A escala da escavação necessária é difícil de visualizar. Estamos falando de remover 100 milhões de toneladas de areia e rocha sólida. Imagine uma frota de caminhões basculantes gigantes, daqueles usados em mineração, formando uma fila que daria a volta ao mundo, trabalhando 24 horas por dia sob um sol que derrete asfalto. O objetivo é criar uma bacia artificial com quase 8 quilômetros de comprimento e 300 metros de largura. Mas cavar o buraco é a parte fácil. O desafio real é a água. Eles planejam construir um sistema de tubulação subterrânea colossal, com 8 quilômetros de extensão, para sugar a água do Golfo de Aqaba, para mover 80 milhões de pés cúbicos de água, montanha acima, e encher essa banheira gigante, serão necessárias bombas industriais com potência na casa dos gigawatts. É um consumo de energia que poderia iluminar uma cidade inteira, dedicado apenas a manter o porto cheio. E o deserto é um inimigo implacável. A areia é porosa. Se você apenas jogar água salgada lá, ela vazará para o lençol freático, destruindo as poucas fontes de água doce da região e salgando a terra para sempre. Para evitar essa catástrofe bíblica, cada centímetro quadrado do fundo e das paredes dessa bacia titânica terá que ser revestido com mantas de impermeabilização de alta tecnologia, criando a maior piscina do mundo. Um sistema complexo de válvulas e estações de monitoramento funcionará como um coração artificial, pulsando dia e noite para compensar a evaporação brutal e manter o nível da água estável para os navios. Se os engenheiros conseguirem realizar esse feito, criarão o equivalente moderno das maravilhas antigas.
Um porto de águas profundas, onde antes só existiam lagartos e poeira. Mas um porto isolado no deserto é inútil se as mercadorias ficarem presas lá. Para que esse coração artificial bombeie vida para a economia, ele precisa de veias de aço. É aqui que entra a segunda metade do megaprojeto, uma ferrovia de 250 quilômetros rasgando o silêncio do Negev. Do espaço, essa região parece a superfície de Marte, vermelha, vazia e cheia de crateras. Construir uma linha férrea aqui de alta velocidade para cargas pesadas é uma guerra contra a topografia. O plano exige a construção de 60 pontes e túneis para vencer os cânions profundos e as escarpas rochosas. Será um cicatriz de aço e concreto, costurando o país de sul a norte. O custo apenas para os trilhos é estimado em 8 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, é um valor comparável a grandes trechos de trens-bala em países desenvolvidos, mas gasto em um lugar onde ninguém vive. A meta é conectar o novo porto desértico a Be'er Sheva e de lá a Tel Aviv e Jerusalém. Se completada, essa linha permitirá que trens de carga cruzem o país em 2 horas e meia. Isso criaria a primeira ponte terrestre comercial viável entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. Mercadorias vindas da China ou da Índia poderiam descarregar no deserto, viajar de trem e ser recarregadas em navios para a Europa, economizando 10 dias de viagem e evitando completamente o Canal de Suez. É a promessa de transformar Israel nos novos pulmões do comércio regional, permitindo que o mundo respire, mesmo se a artéria do Egito for bloqueada novamente. Mas a ambição tem um preço, e a fatura final desse projeto é de fazer qualquer economista suar frio. O custo total estimado flutua entre 15 e 20 bilhões de dólares. Isso é 3 vezes o orçamento anual de todas as Forças Armadas de Israel. É 700 vezes o custo de construção da famosa Ponte Golden Gate. Estamos falando de uma aposta de proporções imperiais. E o dinheiro é apenas o começo dos riscos. A natureza ali é frágil e antiga. O Golfo de Aqaba abriga recifes de corais únicos, os mais setentrionais do planeta, que sobreviveram por 7.000 anos. O ecossistema é tão delicado que uma única falha nas tubulações de sucção, um vazamento de óleo no novo porto ou a turbidez da água causada pela escavação poderia matar os corais para sempre. Não haveria segunda chance. Uma herança biológica milenar seria trocada por concreto. Além disso, o clima é um adversário brutal para a engenharia. Com temperaturas que chegam a 43 graus Celsius, o metal sofre. A evaporação é tão rápida que as bombas teriam que trabalhar em dobro apenas para manter o nível da água, consumindo energia e dinheiro sem parar. Estima-se que a manutenção desse sistema custaria $1 bilhão a cada 10 anos, apenas para combater a corrosão pelo sal e o desgaste pelo calor. E não podemos esquecer a geopolítica. Mesmo com um porto no deserto, os navios ainda precisam navegar pelo Estreito de Bab el-Mandeb para entrar no Mar Vermelho, uma área infestada de conflitos e mísseis. Israel pode construir um desvio para o Suez, mas não pode construir um escudo contra a guerra no mar aberto. Então, onde está essa maravilha da engenharia hoje, no ano de 2025? Se você for até o local proposto, entre Eilat e a fronteira, não verá guindastes tocando o céu. Não ouvirá o rugido de motores a diesel, nem o choque de metal contra a rocha. Você ouvirá apenas o vento assobiando nas dunas vazias. O projeto está em hibernação profunda. Apesar de todo o barulho na mídia e dos planos grandiosos, nenhuma pedra foi movida. O governo israelense está paralisado pelo custo astronômico e pela falta de investidores privados, que olham para os números e veem um abismo financeiro. Há uma ironia cruel e silenciosa pairando sobre as areias. Para construir esse porto da independência, Israel precisaria importar cimento, aço e mão de obra. E a rota mais barata para trazer esses materiais? Através do Egito e da Jordânia, os mesmos vizinhos dos quais eles tentam desesperadamente se libertar. A logística da construção depende da própria cadeia que ela visa quebrar. Enquanto isso, em Eilat, a população local luta contra a ideia, temendo que a indústria mate seu paraíso turístico. E no Cairo, as autoridades egípcias observam com atenção, sabendo que cada container que passa por terra em Israel é dinheiro que sai de seus bolsos.
Nós terminamos onde começamos, olhando para o mapa. De um lado temos o Canal de Suez, uma obra faraônica de água real que gera bilhões. Do outro temos uma linha pontilhada no mapa de Israel, um sonho de 20 bilhões de dólares de um canal de areia e trilhos. É uma corrida entre a realidade física e a ambição humana. O Egito teme perder 700 milhões de dólares por ano. Israel teme perder sua soberania logística. O mundo observa sabendo que a próxima crise no Suez é apenas uma questão de tempo. Quem vencerá essa guerra comercial no longo prazo? Aquele que controla a água que já existe, ou aquele que tem a audácia insana de tentar construir um oceano onde Deus colocou um deserto? Imagine golpear o para-brisa do seu carro com um martelo pesado. Você espera uma chuva de estilhaços, mas encontra uma resistência chocante. Neste exato momento você percebe, isso não é apenas uma janela, é um escudo. Embora custe apenas entre 3% e 5% do valor do veículo, essa lâmina transparente garante 45% da rigidez de toda a cabine. Ela segura o teto sobre sua cabeça e guia o airbag que pode salvar sua vida. Mas como transformamos areia comum nessa armadura invisível? A nossa jornada começa muito longe das estradas asfaltadas e das linhas de montagem limpas. Estamos em uma pedreira gigantesca, um lugar onde a terra é rasgada para revelar seus tesouros mais antigos. Aqui, sob camadas de solo, repousa o arenito de sílica, uma rocha sedimentar formada ao longo de milhões de anos. Este é o ingrediente fundamental, a base de tudo. Sem ele, não haveria vidro, não haveria proteção, não haveria carros modernos. Mas a natureza não entrega esse recurso de bandeja. Ele está preso, compactado em camadas densas e duras como concreto. Para libertá-lo, a engenharia precisa usar sua forma mais bruta de persuasão, explosivos industriais. Os engenheiros geológicos estudam a montanha como cirurgiões, mapeando veios de quartzo puro. Eles perfuram a rocha em padrões calculados matematicamente. Quando a ordem de fogo é dada, não é apenas um barulho, é uma liberação controlada de energia sísmica. A detonação é projetada para fraturar a rocha em pedaços manuseáveis, mas sem pulverizar os preciosos grãos de sílica. É um equilíbrio delicado entre a destruição e a preservação. Assim que a poeira baixa, os gigantes de aço entram em cena. Escavadeiras hidráulicas maiores que casas de 2 andares avançam sobre os escombros. Observe a caçamba dessa máquina. Em um único movimento, ela levanta 20 a 22 toneladas de rocha. Isso é o peso equivalente a 4 elefantes africanos adultos, erguidos no ar como se fossem plumas. O motor a diesel ruge, lutando contra a gravidade, enquanto deposita a carga na traseira de caminhões basculantes que são verdadeiros monstros sobre rodas. Cada um desses veículos transporta entre 55 e 65 toneladas por viagem. Eles são o sangue que corre nas veias dessa operação, subindo e descendo as bancadas escalonadas da mina. Degraus gigantescos de 15 metros de altura, esculpidos na própria crosta terrestre. O caminhão basculante chega à estação de processamento e despeja sua carga com um estrondo ensurdecedor. O que temos aqui ainda é rocha suja, misturada com argila e impurezas que arruinariam qualquer vidro. A transformação de pedra para cristal começa agora. A primeira linha de defesa é o triturador de mandíbulas. Imagine 2 placas de aço maciço, movidas por motores de força incalculável, que mastigam as rochas como se fossem biscoitos. O som é aterrorizante, o som da geologia sendo quebrada pela vontade humana. As pedras são reduzidas a fragmentos de 5 a 10 centímetros, o tamanho ideal para o próximo passo. Mas o tamanho não é tudo, a pureza é a lei. O material triturado entra em um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água, disparados a 75 libras por polegada quadrada, bombardeiam cada pedra. Para você ter uma ideia, essa pressão é forte o suficiente para arrancar a tinta de um carro ou ferir a pele humana. Aqui, ela serve para arrancar a argila teimosa e a poeira milenar que cobre o quartzo. A água sai turva, carregando o lixo, enquanto a sílica brilha, limpa e pronta. Agora, entramos no laboratório dos alquimistas industriais.
A areia de sílica pura é excelente, mas ela precisa de ajuda para derreter. Se tentássemos derreter apenas a areia, precisaríamos de temperaturas tão altas que destruiriam o forno. Por isso, adicionamos carbonato de sódio para baixar o ponto de fusão, calcário para estabilidade e o ingrediente secreto, vidro reciclado ou cacos. Esses cacos não são lixo, eles são aceleradores de energia. Como já foram vidro antes, eles derretem mais rápido, ajudando a homogeneizar a mistura. Tudo isso é misturado em proporções exatas, grama por grama, criando o que chamamos de lote. É uma receita que não admite erros. Agora, prepare-se para o calor. O lote é despejado na boca do forno de fusão contínua, uma estrutura que nunca dorme, nunca esfria e nunca para. Dentro desta câmara, recriamos as condições do interior de um vulcão ativo. A temperatura sobe para impressionantes 1538 graus Celsius, ou 2.800 graus Fahrenheit. Nesse nível de calor, a areia não tem chance. A estrutura cristalina do quartzo, que resistiu por milhões de anos, colapsa e se rende, transformando-se em um rio de líquido incandescente. Mas derreter não é o suficiente. O vidro precisa ser perfeito. Se houver uma única bolha de ar microscópica, o para-brisa final será rejeitado. Por isso, o vidro derretido permanece neste inferno controlado por 50 longas horas, 2 dias inteiros de purificação pelo fogo. Durante esse tempo, o líquido circula, as bolhas sobem para a superfície e estouram, e a mistura se torna perfeitamente homogênea. Sensores infravermelhos e câmeras blindadas contra o calor vigiam o processo. Os operadores olham através de vidros escuros especiais, observando o rio de luz laranja. É uma visão hipnótica e aterrorizante. O consumo de energia aqui é monumental. Eletrodos gigantes e queimadores de gás trabalham em sinfonia para manter essa temperatura infernal estável. Qualquer queda, qualquer variação, e o vidro pode cristalizar ou ficar muito viscoso, entupindo o sistema e causando prejuízos milionários. É um jogo de altas apostas onde a física e a química dançam no limite do possível. O vidro agora é um líquido perfeito, mas como transformá-lo em uma folha absolutamente plana, sem nenhuma ondulação? Se usássemos rolos para achatá-lo, eles deixariam marcas. A solução é genial e usa uma das forças mais básicas do universo, a gravidade. O vidro sai do forno e flui como mel incandescente para dentro de uma câmara especial, o banho de estanho. Imagine uma piscina olímpica cheia de metal derretido. O estanho é usado porque é perfeitamente plano quando líquido e não se mistura com o vidro. O vidro, sendo mais leve, flutua sobre o estanho como óleo sobre água. A temperatura aqui é de cerca de 1000 graus Celsius. Não há prensas, não há moldes, não há nada tocando a superfície superior do vidro. A gravidade puxa o vidro para baixo, espalhando-o até que ele se torne uma fita perfeitamente plana e paralela. É o momento mais silencioso e mágico da fábrica. O vidro se espalha sozinho, atingindo a espessura exata programada pelos engenheiros. Nas bordas, rodas dentadas giram lentamente, apenas tocando as extremidades para controlar a largura da fita, esticando-a ou comprimindo-a suavemente. O resultado é uma superfície tão lisa que nenhuma técnica de polimento humano poderia replicar. É a perfeição óptica, essencial para que você, motorista, veja a estrada sem distorções, como se o vidro nem estivesse lá. Mas há um inimigo invisível escondido dentro desse vidro perfeito, a tensão térmica. Se resfriarmos o vidro muito rápido, ele explodirá em 1000 pedaços devido ao choque de temperatura. Para evitar isso, a fita de vidro entra no forno de recozimento, um túnel longo onde o tempo parece desacelerar. Aqui, a temperatura cai de 600 graus para a temperatura ambiente, mas de forma incrivelmente lenta e controlada. É como acalmar uma fera enfurecida. Esse processo realinha as moléculas, removendo o estresse interno e garantindo que o vidro possa ser cortado sem se estilhaçar. Ao sair do túnel, o vidro está frio ao toque, sólido e transparente. Agora, a precisão cirúrgica entra em ação. Um braço robótico, movendo-se mais rápido do que o olho pode acompanhar, desce sobre a fita de vidro. Na ponta desse braço não há uma serra, mas um diamante industrial.
O diamante não corta o vidro como uma faca corta pão. Ele apenas fere a superfície, criando uma linha de tensão microscópica, um arranhão perfeito. Imediatamente após o risco, uma barra de pressão desce e aplica um golpe seco e calculado. Crack! O som é nítido. O vidro se separa exatamente onde o diamante ordenou. Não há margem para erro. As bordas são afiadas como navalhas, prontas para cortar carne e osso. Por isso, robôs ou trabalhadores, com equipamentos de proteção pesada, manuseiam as peças. Essas folhas planas são agora as telas em branco, prontas para serem moldadas nas curvas aerodinâmicas dos carros do futuro. Mas os carros modernos não têm vidros planos, eles têm curvas, aerodinâmica, estilo. Para dobrar o que é rígido, precisamos voltar ao calor. As folhas de vidro cortadas são colocadas em moldes de aço que imitam a curvatura exata do teto e das colunas do carro. Elas viajam para dentro de outro forno, aquecidas a cerca de 600 graus Celsius. O vidro amolece, relaxa e, sob seu próprio peso, ou com a ajuda de uma prensa suave, abraça o molde, copiando sua forma com fidelidade absoluta. Agora vem o passo mais crítico para a sua segurança: a laminação. Um para-brisa nunca é apenas um pedaço de vidro, é um sanduíche tecnológico. Robôs colocam uma folha fina de polivinil butiral, ou PVB, entre duas lâminas de vidro curvo. Parece uma folha de plástico opaca e sem graça, mas é o herói secreto dessa história. Esse sanduíche passa por rolos de pressão para tirar o ar e depois entra na autoclave. A autoclave é como uma panela de pressão gigante para titãs. Lá dentro, sob alta pressão e calor, o plástico derrete e se funde quimicamente ao vidro, tornando-se totalmente transparente. Mas sua função mudou para sempre. Se uma pedra atingir seu carro a 120 km por hora, o vidro vai quebrar, sim, mas não vai voar na sua cara. A camada de PVB segura os cacos, mantendo a estrutura íntegra. Além disso, essa camada bloqueia 99% dos raios ultravioleta, protegendo sua pele e o interior do carro, e age como uma barreira acústica, deixando o barulho do vento e do motor do lado de fora. Antes de sair da fábrica, cada peça passa pelo julgamento final. Lasers varrem a superfície em busca de defeitos menores que um grão de poeira. Câmeras de alta resolução verificam a curvatura. Luzes especiais revelam distorções que poderiam cansar os olhos do motorista. Apenas o vidro perfeito recebe o selo de aprovação. Eles são empilhados em racks acolchoados, prontos para serem enviados para as montadoras ao redor do mundo. Pense nisso na próxima vez que você fechar a porta do seu carro e sentir aquele silêncio reconfortante. Aquele escudo transparente à sua frente começou como uma rocha bruta no fundo de uma mina. Ele viajou através de explosões, foi banhado em ácido, derretido em temperaturas vulcânicas, flutuou em metal líquido e foi prensado com precisão molecular. Tudo isso para que, quando você estiver na estrada, possa esquecer que ele existe. Ele é a barreira invisível, o guardião silencioso que suporta toneladas de pressão e enfrenta os elementos para que você chegue ao seu destino seguro. Essa é a promessa silenciosa da indústria: transformar o caos da natureza na ordem da sua segurança. E isso acontece milhões de vezes por ano, peça por peça, sem falhas. Todos os anos, o mundo produz mais de 10 mil milhões de blocos de betão, um número astronômico para um material que parece tão simples. Eles estão em toda parte, desde fundações enterradas nas profundezas do solo até os arranha-céus que definem as nossas cidades. Cada um destes blocos, aparentemente humilde, é projetado para resistir a mais de 1.500 libras por polegada quadrada de força de compressão. Isto é o equivalente a colocar o peso de vários automóveis concentrado numa superfície não maior que a palma da sua mão. Mas como é que algo feito de areia, pedra e água se torna tão incrivelmente forte? Como é que esta lama básica se transforma num pilar da engenharia moderna? O segredo não está, como muitos pensam, apenas na mistura. Está no que acontece depois da sua formação. Para ganhar a sua força lendária, cada bloco é trancado numa câmara de vapor escaldante, num banho de umidade saturada, durante 24 horas. Isto não é secagem, é um nascimento químico.
A jornada do bloco de betão não começa numa misturadora ruidosa, mas sim no silêncio calculado de um laboratório de materiais. Tudo começa com uma receita, uma fórmula de engenharia afinada com precisão. O esqueleto do bloco é formado por gravilha ou pedra britada. Isto constitui entre 60% a 70% da mistura total. São estes agregados que dão ao bloco a sua capacidade de suportar cargas. A seguir, vem o material de enchimento, areia fina, que compõe 10 a 20% do volume. A sua função é preencher os espaços vazios entre as pedras maiores. E, finalmente, a cola que une tudo, o cimento Portland, representando cerca de 10 a 15%. Mas a qualidade destes ingredientes é tão importante quanto a sua proporção. A falha começa antes mesmo de a primeira pá ser levantada. O cimento, o componente mais crítico, é armazenado em gigantescos silos de aço selados. Aqui, o inimigo número 1 é a umidade do ar. Sistemas de controlo monitorizam constantemente o ambiente, pois o cimento que absorve umidade antes do tempo começa a reagir, a curar, transformando-se num pedaço de rocha inútil e inutilizável antes mesmo de chegar à linha de produção. Um silo comprometido pode significar a perda de centenas de toneladas de material. Da mesma forma, a areia e a pedra são mantidas em armazéns secos e bem ventilados, garantindo que permanecem soltas e com um teor de umidade controlado. A maioria destas fábricas é estrategicamente construída a poucos quilômetros das pedreiras. Isto não é apenas por conveniência, é uma estratégia econômica e ecológica vital. Reduzir a distância de transporte de milhares de toneladas de pedra por dia corta drasticamente os custos de combustível e as emissões de dióxido de carbono. Nesta fase, a precisão é absoluta. Um desvio de 1% na receita não é um pequeno erro, é uma falha catastrófica que pode comprometer a integridade de um lote inteiro de produção. Quando cada componente é pesado eletronicamente com uma precisão de gramas, eles são transportados por correias transportadoras para os misturadores industriais. E é aqui que encontramos o primeiro grande paradoxo da produção de blocos de betão. Ao contrário do betão tradicional que vemos a ser derramado em fundações, uma sopa cinzenta e fluida, a mistura para blocos de betão tem de ser formulada com um teor de umidade muito baixo, tem de ser quase seca. A razão para isto é fundamental para todo o processo que se segue. O excesso de água é um veneno para a próxima etapa. Daqui a momentos, esta mistura será submetida a uma força de compressão colossal. Se estivesse demasiado molhada, a água, que não pode ser comprimida, seria espremida violentamente, fazendo com que o bloco perdesse a forma, se deformasse ou desenvolvesse fissuras internas assim que a pressão fosse aliviada. Por isso, a quantidade de água purificada é adicionada com precisão de alta tecnologia. Dentro de misturadores de grande capacidade, eixos de aço pesados e lâminas poderosas giram continuamente, não apenas misturando, mas amassando os ingredientes. A água ativa quimicamente o cimento, começando a criar a pasta que revestirá cada grão de areia e cada pedaço de pedra. Este equilíbrio é tão delicado que mesmo nas fábricas mais modernas, muitos operadores experientes ainda realizam o teste da mão. O engenheiro agarra num punhado da mistura e aperta. Ela tem de se manter coesa, formando um aglomerado sólido na sua luva, mas não pode libertar uma única gota de água. Tem de ser coesa o suficiente para formar uma massa sólida, mas seca o suficiente para manter a sua forma sob pressão. Não é culinária, é ciência dos materiais em ação, num equilíbrio perfeito entre plasticidade e densidade. Esta massa ideal, apenas úmida, está agora pronta para o nascimento da forma. É transportada para o coração pulsante da fábrica, a prensa de moldagem automatizada. Esta máquina é o núcleo de formação de toda a linha, uma maravilha da engenharia síncrona. A mistura de betão é alimentada num conjunto de moldes de aço, compartimentos que definem a geometria exata dos blocos. Dependendo do tamanho, o sistema pode comprimir entre 4 a 12 blocos num único ciclo de segundos, e então o processo começa. Não é apenas uma prensa, é um ataque coordenado, um golpe duplo de força.
Primeiro, um sistema de compactação hidráulica de alta pressão exerce uma força tremenda a partir de cima, atingindo várias toneladas por polegada quadrada. Isto comprime a mistura firmemente no molde, maximizando a sua densidade bruta e espremendo o ar aprisionado. Mas a pressão sozinha não é suficiente. Se apenas pressionasse, a mistura mais densa ficaria no topo, enquanto o fundo permaneceria mais solto. Simultaneamente, um mecanismo de vibração de alta frequência ativa-se por baixo do molde. Esta vibração intensa e controlada distribui o material uniformemente, faz com que as partículas de areia, gravilha e cimento se agitem, se acomodem e se entrelacem firmemente, preenchendo cada micro-vazio que a pressão por si só não conseguiria alcançar. É como um jogo de Tetris molecular, onde cada peça encontra o seu lugar perfeito. A pressão da densidade, a vibração da uniformidade. Quando a fase de compressão termina, os blocos recém-formados emergem. São superfícies planas, arestas vivas e uma estrutura compacta. Mas esta perfeição geométrica é uma ilusão. Neste exato momento, os blocos são frágeis. Mantêm a sua forma, mas ainda não têm força. São pouco mais do que um castelo de areia molhado e densamente compactado. Os blocos verdes e frágeis são agora transportados por sistemas automatizados para a fase que responde à nossa pergunta inicial. É aqui, longe dos martelos e das prensas, que a verdadeira força nasce. Eles entram em câmaras de cura seladas. E aqui ficam trancados durante 18 a 24 horas. Mas estas não são câmaras de secagem. Pelo contrário, jatos de vapor quente operam continuamente, mantendo uma temperatura estável entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 70 graus Celsius. Mais importante ainda, a umidade é mantida perto de 100%. O ar está saturado de vapor. Isto não é secagem, é o oposto, é hidratação acelerada. Nestas condições precisas, ocorre a verdadeira magia da engenharia química. O calor e o vapor forçam o cimento e a água restante na mistura a entrar numa reação química agressiva. Formam-se densos cristais de silicato de cálcio. Imagine milhões de agulhas microscópicas a crescer dentro do bloco, a entrelaçar-se e a ligar-se à areia e à gravilha. Esta estrutura cristalina interna é a verdadeira cola que une toda a estrutura. É isto que dá ao bloco a sua resistência à compressão de 1500 psi. Se os blocos fossem simplesmente deixados a secar ao ar livre, este processo de cura natural levaria semanas, talvez meses, e a força seria inconsistente. Aqui, no ambiente controlado da câmara de vapor, a fábrica alcança em 24 horas, o que a natureza levaria um mês para fazer. É aqui que o betão deixa de ser areia e pedra e se torna estruturalmente uma rocha artificial projetada. Após aproximadamente um dia inteiro no banho de vapor, os blocos atingiram a sua força padrão, mas não podem simplesmente sair do calor da câmara para o frio da fábrica. O choque térmico, uma mudança súbita de temperatura, causaria estresse no material, criando microfissuras e comprometendo a durabilidade. Por isso, são primeiro movidos para uma zona de arrefecimento, onde a sua temperatura interna e umidade se estabilizam gradualmente. Só então estão prontos para o controle de qualidade final, o dia do julgamento. Um sistema automatizado seleciona aleatoriamente amostras de cada lote de produção. Estes blocos de teste são levados para o laboratório com um único propósito: serem destruídos. Eles são colocados numa prensa hidráulica de teste. Uma força crescente é aplicada. O computador mede a resistência até que, com um estalido súbito, o bloco falha. O sistema registra os dados, 1540 psi. O lote inteiro é aprovado. Os blocos que passam na inspeção são então enviados para a linha de embalagem. É um Tetris automatizado. Braços robóticos e sistemas de aperto organizam os blocos em paletes de aço reforçado, otimizando o espaço e garantindo estabilidade. Cada palete é segura com cintas de plástico de alta resistência ou envolvida em várias camadas de filme protetor. Empilhadores industriais transferem as paletes carregadas para zonas de armazenamento temporário ou diretamente para a baía de carga, prontos para a linha da frente da construção.
O processo é uma maravilha da eficiência, mas a indústria enfrenta um desafio significativo. A produção de cimento Portland, o ingrediente cola essencial, é uma das maiores fontes de emissões de dióxido de carbono do planeta, mas a engenharia está a adaptar-se. A nova era da construção é o bloco verde. Em vez de dependerem exclusivamente de matérias-primas tradicionais, os fabricantes estão agora a inovar para transformar resíduos industriais em recursos valiosos. Em muitas formulações modernas, uma parte significativa do cimento é substituída por cinzas volantes, um subproduto fino das centrais termoelétricas a carvão. Noutras utilizam escória de aço, um resíduo da metalurgia, ou mesmo vidro reciclado finamente moído. Estes aditivos não só mantêm a resistência estrutural, como também reduzem as emissões de CO2 em até 40% por cada bloco produzido. O processo não só conserva recursos naturais, mas transforma os subprodutos de uma indústria na matéria-prima de outra. O bloco de betão está a ser redefinido, mantém a sua força lendária, mas reduz drasticamente a sua pegada ambiental. Sabia que, para além da construção, os blocos de betão desempenham funções surpreendentes? Graças à sua estrutura densa, são usados para construir barreiras acústicas e de isolamento térmico em redor de parques eólicos e instalações de energia solar. Nos portos, são usados como quebra-mares e fundações para contentores, resistindo à força corrosiva do oceano. E na agricultura, são reaproveitados para construir celeiros, armazéns ou recintos para animais, concebidos para durar décadas sob as condições mais adversas. 10 mil milhões de blocos por ano. Cada um deles é o resultado de engenharia precisa e inovação contínua. Cada um passou pelo armazenamento a frio da matéria-prima, pelo golpe duplo de pressão e vibração, e pelo batismo de vapor de 24 horas que lhe deu força. A partir de materiais familiares como areia, cimento e gravilha, a humanidade construiu milhões de estruturas duradouras. Da areia e pedra comuns, criamos a fundação invisível que nos permite, literalmente, construir até ao céu. Imagine 15 grandes pirâmides de Gizé, não feitas de pedra, mas preenchidas até o topo com um lodo tóxico e negro. Nos últimos 10 anos, 198 milhões de libras de petróleo foram derramadas nos nossos oceanos. Quando o navio MT Solar afundou, levando consigo uma carga mortal, a humanidade descobriu uma verdade aterrorizante. Nossas tecnologias de bilhões de dólares falharam. A salvação não veio de robôs futuristas, mas do lixo que jogamos fora. Como o cabelo humano e a casca de coco humilharam a engenharia moderna. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa crise, precisamos olhar para o abismo. Era 11 de agosto de 2006. O petroleiro MT Solar 1, carregado pela Petron Corporation, navegava pelas águas das Filipinas. Mas ele carregava mais do que combustível. Carregava uma bomba relógio ambiental. Devido à idade avançada e ao peso excessivo, o gigante de aço sucumbiu. Ele mergulhou 3.000 pés para a escuridão do fundo do mar. O impacto foi devastador. O navio liberou 550 mil galões de óleo bunker. Não estamos falando de gasolina comum que evapora. O óleo bunker é espesso, pesado, um veneno viscoso usado em navios industriais. Para visualizar isso, imagine 840 piscinas de quintal cheias de alcatrão líquido. Esse volume colossal transformou o paraíso da ilha de Guimaras em um inferno negro. Esta ilha, famosa mundialmente por suas mangas doces e praias de areia branca, viu suas águas cristalinas morrerem. A mancha cobriu 3.700 acres de ecossistema. Florestas de mangue, vitais para a vida marinha, foram sufocadas. Recifes de coral, que levaram séculos para crescer, foram transformados em pedra negra da noite para o dia. O desastre atingiu o coração da economia local. 20 mil pescadores acordaram sem trabalho. A água estava tão poluída que a pesca foi proibida. Famílias inteiras perderam tudo. Crianças deixaram a escola porque não havia dinheiro. O turismo que trazia bilhões de pesos evaporou. As Filipinas fizeram o que qualquer nação moderna faria. Ativaram os protocolos de emergência. Trouxeram o que havia de melhor no mercado internacional.
barreiras flutuantes de contenção, navios com escumadeiras mecânicas, absorventes industriais. Parecia um exército tecnológico pronto para a guerra, mas houve um problema terrível. O óleo bunker riu dessas tecnologias. Ele era denso demais. Ele não flutuava simplesmente. Ele se aglutinava, colava nas rochas, penetrava na areia e passava por baixo das barreiras. As máquinas ocidentais, projetadas para óleos mais leves, tornaram-se sucata inútil. Além disso, a geografia era um pesadelo. A reserva marinha ficava longe, acessível apenas por estradas estreitas, onde a maquinaria pesada não passava. Não havia navios de limpeza americanos ou europeus por perto. Diante do apocalipse ecológico, com a tecnologia de ponta derrotada, o país teve que tomar uma decisão que parecia uma piada cruel: limpar o oceano com as próprias mãos. Quando o metal e o plástico falharam, a engenharia olhou para a biologia. A solução encontrada foi tão bizarra que o mundo duvidou. Eles decidiram usar cabelo humano. Sim, o mesmo cabelo que varremos do chão das barbearias. De repente, uma mobilização nacional começou. De Manila a Cebu, milhares de salões de beleza pararam de jogar o cabelo no lixo. Estudantes universitários formaram filas, não para festas, mas para raspar a cabeça e doar seus fios para salvar o mar. Mas por que cabelo? Isso não é magia, é física pura. O cabelo humano tem uma estrutura superficial única, cheia de escamas microscópicas. Ele é o que os cientistas chamam de oleofílico e hidrofóbico. Traduzindo, ele ama óleo e odeia água. Cada fio de cabelo funciona como um tubo minúsculo que agarra o óleo e não o solta. Ao contrário das esponjas sintéticas que incham com a água, o cabelo ignora a água e foca apenas no veneno negro. Ele flutua na superfície, absorvendo a mancha tóxica sem parar. A eficácia é assustadora. Um experimento prático feito durante o desastre do Cosco Busan, em São Francisco, provou isso. Descobriram que apenas 1 libra de cabelo pode absorver 1,5 galão de óleo. Em outro teste real, 25 mil libras de cabelo conseguiram sugar 170 mil galões de petróleo bruto. Imagine a cena: redes de nylon cheias de cabelo, estendendo-se por dezenas de metros no oceano, agindo como barreiras vivas que limpam a água. É uma tecnologia orgânica, gratuita e disponível em qualquer lugar onde existam pessoas. No entanto, nem tudo era perfeito. O cabelo tem um defeito grave. Ele demora muito para se decompor na natureza. E havia outro risco. O cabelo moderno vem carregado de tinturas e produtos químicos de salão que poderiam contaminar ainda mais o ecossistema frágil. A humanidade precisava de algo ainda mais puro, mais abundante e totalmente natural. E a natureza, em sua sabedoria infinita, já tinha criado esse material. Ele estava lá, empilhado como lixo nas fazendas, esperando ser descoberto. 17 anos depois, em 2023, o pesadelo voltou. Um navio virou na costa de Bataan com 370 mil galões de combustível industrial. O mar escureceu novamente, mas desta vez não houve pânico por doações de cabelo. A guarda costeira das Filipinas sabia exatamente o que fazer. Eles correram para as fazendas e arrastaram milhares de sacos de cascas de coco secas para a praia. Eles não estavam improvisando. Eles estavam usando a arma secreta da natureza, a fibra de coco, conhecida como coir. Durante décadas, o mundo desperdiçou esse material. As Filipinas, a Indonésia e a Índia produzem montanhas de cocos. Bebemos a água, comemos a carne, usamos a madeira. Mas a casca, 85 a 90% da fibra de coco do mundo era jogada fora ou queimada. A casca representa 35% do peso da fruta e nós a tratávamos como lixo inútil. Um erro gigantesco. A história já nos tinha dado a dica. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos chamavam isso de fibra dourada. Eles usavam coco para fazer redes de camuflagem e coletes salva-vidas, porque descobriram que ele não apodrece na água salgada. A ciência moderna colocou a fibra de coco no microscópio e o que viu foi revolucionário. 45% da sua estrutura é lignina. Lignina é um polímero natural que age como um ímã superpotente para o óleo. É a maior concentração de lignina em qualquer planta do mundo. A estrutura da fibra é cheia de microcapilares,
como milhões de canudos invisíveis. Em testes na Tailândia, a fibra de coco absorveu 30 vezes mais óleo do que a palha comum. Na Malásia, provaram que ela pode segurar o óleo por 72 horas sem soltar uma gota de volta na água. É a solução perfeita. Você joga a fibra no derramamento, ela suga o óleo instantaneamente. Depois você recolhe a rede, espreme o óleo para ser reciclado e pode usar a mesma fibra de novo. É um ciclo infinito. E quando a fibra finalmente se desgasta, ela vira adubo ou biocombustível. É 20 a 30 vezes mais barato que as barreiras de plástico e não polui o mar com microplásticos. De repente, o que era lixo virou ouro. O preço da fibra de coco triplicou. Fábricas surgiram apenas para criar essas barreiras. A ONU declarou oficialmente a fibra de coco como o absorvente de óleo biodegradável mais eficaz que a humanidade possui. Enquanto os agricultores salvam o oceano com coco, os cientistas nos laboratórios mais caros do mundo tentam competir. Nos Estados Unidos, o Laboratório Nacional de Argonne gastou anos e milhões para criar a Oleo Sponge. É uma obra-prima da química. Eles usam um processo chamado síntese de infiltração sequencial para revestir o poliuretano com moléculas que atraem óleo. Essa esponja pode absorver 90 vezes o seu próprio peso em óleo. É impressionante, sem dúvida, mas é complexa, cara, e difícil de fabricar em massa para uma emergência imediata em uma ilha remota. No famoso MIT, engenheiros projetaram o Sea Swarm, um robô futurista movido a energia solar. Ele usa uma esteira de nanofios para lamber o óleo da água, trabalhando sozinho por semanas. A promessa era de um exército de robôs limpando os mares, mas a realidade é dura. 10 anos se passaram e esses robôs ainda não foram vistos em nenhum grande desastre real. A tecnologia é frágil demais para a brutalidade do oceano aberto. No Canadá, foram por outro caminho: força bruta. A empresa Extreme Spill Technology criou navios que parecem tanques de guerra flutuantes. Eles funcionam em ondas de 3 metros e ventos fortes, condições que fariam outros barcos voltarem para o porto. O governo canadense comprou uma frota por 9,5 milhões de dólares. Eles funcionam, sim, mas o custo é astronômico. Estamos comparando navios de milhões de dólares e esponjas de nanotecnologia contra a humilde casca de coco, que custa centavos e cresce nas árvores. É uma lição de humildade para a alta tecnologia. Mas existe um lugar no mundo onde eles não dependem da sorte ou apenas de cocos: a Noruega. Este país rico e verde faz algo que parece loucura. Eles derramam óleo no mar de propósito. Todos os anos, sob controle estrito, eles jogam petróleo real nas águas geladas do norte. Por que fariam isso? Porque a Noruega vive do petróleo. 30% do orçamento do governo vem do ouro negro. Eles sabem que um erro pode destruir sua economia. Eles chamam isso de exercícios Oil on Water. Não é simulação de computador, é realidade. Eles testam seus navios, seus aviões sensores e suas barreiras no pior cenário possível. Ondas gigantes, frio congelante, vento uivante. Até a NASA já participou para testar seus sensores espaciais lá. Graças a essa audácia de treinar com o inimigo real, a Noruega tem a resposta mais rápida e eficiente do mundo. Eles provam que a única maneira de vencer um monstro é treinar lutando contra ele. Mas não se enganem, a guerra está longe de acabar. Os números mostram uma tendência assustadora. Os derramamentos de óleo estão aumentando de novo. Em 2024, 22 milhões de libras de óleo foram para o mar. Os navios estão ficando maiores, carregando mais carga, e as tempestades estão ficando mais violentas. Uma tempestade tropical, hoje, é 15 a 20% mais forte, capaz de partir um navio moderno ao meio. E o pior é o que não vemos. Apenas 20 a 30% do óleo derramado é realmente recolhido. O resto, ele afunda. Ele se esconde na lama do fundo do oceano. Ele fica lá, silencioso, por 10, 20, 40 anos. É uma bomba relógio tóxica. Um recife de coral coberto de óleo pode levar 2 décadas para se recuperar, se é que vai se recuperar. No Brasil, óleo misterioso matou milhares de tartarugas bebês. Na Tailândia, zonas mortas foram criadas onde nenhum peixe sobrevive. O oceano não esquece. Começamos com a imagem de 15 pirâmides de petróleo sufocando nosso planeta.
A indústria gasta bilhões prometendo soluções mágicas, robôs e nanotecnologia. Mas a história do MT Solar nos ensinou uma lição que não podemos ignorar. Quando a maré negra chega, destruindo o sustento de milhares e matando ecossistemas inteiros, a tecnologia humana muitas vezes se ajoelha. E quem nos levanta? A própria natureza. A simples fibra de um coco, que considerávamos lixo, tornou-se nosso escudo mais forte. O cabelo que cortamos e jogamos fora tornou-se a rede que salva a vida marinha. É uma ironia poética e poderosa. Quando a humanidade fere a Terra com seu progresso industrial, é a Terra que estende a mão com a cura. Talvez o futuro da indústria não seja apenas construir máquinas maiores, mas aprender a usar a sabedoria silenciosa que cresce nas árvores e vive em nós. O verdadeiro poder da indústria é trabalhar com a natureza, não contra ela. Você já imaginou navegar com um navio sobre o pico de uma montanha? Não em um filme de ficção científica ou em um sonho distante, mas na vida real. Imagine olhar para fora do convés e, em vez de água, ver o topo de árvores e penhascos a centenas de metros abaixo de você. Isso é exatamente o que acontece na província de Guizhou, na China. Lá, engenheiros construíram um elevador titânico que ergue navios inteiros à altura de um arranha-céu de 66 andares. Mas por que alguém gastaria bilhões para fazer barcos voarem? A resposta revela uma batalha épica entre a necessidade de energia e o desejo de dominar a natureza. Para entender essa loucura da engenharia moderna, precisamos olhar para o mapa da China, uma nação que transformou a construção de represas em uma arte de escala planetária. O país é responsável por cerca de 1/3 de toda a energia hidrelétrica gerada no mundo. Estamos falando de uma produção colossal de 391 gigawatts. De um total mundial de 1.360 gigawatts. É uma quantidade de energia capaz de alimentar continentes inteiros. E para alcançar esses números, eles precisam domar rios selvagens em terrenos impossíveis. A província de Guizhou é o cenário perfeito para esse desafio. É uma região onde 92,5% da terra é composta por montanhas e colinas íngremes. Construir rodovias ou ferrovias aqui é um pesadelo logístico e financeiro. O terreno é simplesmente hostil demais para o transporte terrestre convencional. No entanto, a região é abençoada com rios poderosos, como o rio Wu, um afluente vital do poderoso rio Yangtze. O potencial hidrelétrico aqui é gigantesco, ocupando o 6º lugar em toda a China, com mais de 18 milhões de quilowatts esperando para serem colhidos. Para aproveitar essa força bruta da natureza, o governo construiu a represa de Guptan, uma muralha de concreto em arco que se ergue a 232 metros de altura. Mas toda represa tem um preço oculto. Ela cria um muro intransponível no meio da estrada fluvial. O rio, que antes era uma artéria de transporte vital conectando a província ao coração econômico da China, foi bloqueado. A diferença nos níveis de água antes e depois da barragem era tão extrema que os métodos tradicionais de travessia eram inúteis. As eclusas comuns, aquelas escadas de água que vemos em canais pelo mundo, não funcionariam aqui. O abismo era profundo demais, o paredão alto demais. Os engenheiros se viram diante de um impasse. Eles tinham a energia, mas haviam matado o transporte. A solução? Fazer o impossível. Eles decidiram que, se os navios não podiam navegar através da montanha, eles seriam elevados por cima dela. O que nasceu desse dilema é o sistema de elevação de navios de Gulpitan, uma maravilha que desafia a gravidade. Não se trata de um único elevador, mas de uma série complexa de 3 elevadores separados, trabalhando em harmonia para realizar o impensável. Quando uma embarcação se aproxima da base da represa, ela não enfrenta uma eclusa lenta, ela entra em um edifício alto, uma torre de concreto que esconde uma maquinaria colossal. Dentro dessa estrutura, o navio flutua em uma câmara cheia de água. Cabos de elevação massivos, enrolados em 2 fileiras de tambores gigantes e conectados a caixas de engrenagens em ambos os lados, começam a girar. Para um observador comum, pode parecer um processo lento e pesado, cheio de peças móveis. Mas, na realidade, essa complexidade é o segredo da velocidade. Esse sistema consegue elevar um navio de 500 toneladas em cerca de 10 minutos.
Em questão de momentos, uma embarcação de passageiros ou de carga está pairando no ar, deixando o nível do rio muito para trás. O primeiro elevador leva o navio a uma altura impressionante de 72 metros, mas isso é apenas o aquecimento. O sistema foi projetado para lidar com embarcações pesando até 1.800 toneladas. O objetivo final é elevar esses navios a uma altitude total combinada de 199 metros. Vamos colocar esse número em perspectiva para sentir o verdadeiro peso dessa realização. Isso é equivalente a levantar um navio ao topo de um prédio de 66 andares. Se a grande pirâmide de Gizé estivesse ao lado dessa represa, você olharia para o topo dela de cima para baixo, pois ela tem apenas 139 metros. A Estátua da Liberdade, com seus 93 metros, ela pareceria um brinquedo ao lado dessa ascensão titânica. Após sair do primeiro elevador, o navio navega até o segundo, que realiza a parte mais brutal do trabalho, elevando a carga por mais 127 metros verticalmente. É uma coreografia industrial de precisão absoluta, onde milhares de toneladas de aço e água são movidas contra a gravidade, com a delicadeza de um relógio suíço. E finalmente, após vencer essa escalada, há um terceiro elevador no final do trajeto, que desce o navio cerca de 47 metros para depositá-lo suavemente nas águas calmas atrás da represa. Mas subir verticalmente é apenas metade da batalha. O terreno de Guizhou é tão acidentado que não bastava levantar os navios. Eles precisavam atravessar os picos e vales entre os elevadores. Tradicionalmente, não se coloca muito esforço na distância entre elevadores, mas aqui não havia rio plano para navegar. A solução dos engenheiros chineses foi construir o que só pode ser descrito como rios no céu. Eles criaram aquedutos, canais de concreto suspensos no ar, que conectam as torres dos elevadores. Imagine estar no convés desse navio. Você flutua em um canal artificial, mas ao seu redor não há terra firme, apenas o vazio de um desfiladeiro. É uma visão surreal. E quando a montanha se tornava alta demais até para os aquedutos, eles não a contornavam, eles a atravessavam. A República Popular da China, especialista em construção de infraestrutura pesada, utilizou máquinas tuneladoras massivas para perfurar a rocha sólida. O resultado é uma via navegável que se estende por 2,3 quilômetros, passando por cima de abismos em aquedutos e mergulhando na escuridão de túneis escavados no coração da montanha. Esse caminho nas nuvens e através da pedra resolveu o problema de nadar sobre as montanhas. É uma prova de que, para a engenharia moderna, a geografia não é um destino, mas um desafio a ser superado. Mas enquanto Gupitã detém o recorde de complexidade e altura com seus múltiplos estágios, existe outro monstro na China que domina pela pura força bruta e capacidade de carga. Se viajarmos para a Represa das Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do planeta, encontraremos uma máquina de escala ainda mais intimidante. Aqui, o objetivo não é apenas a altura, mas o peso massivo. O elevador de navios das Três Gargantas foi projetado para erguer embarcações de até 3.000 toneladas. Estamos falando de navios de carga sérios, cheios de mercadorias que alimentam a economia global. A escala desse elevador é difícil de compreender sem ver. Ele possui uma piscina, ou câmara de navios, que tem 120 metros de comprimento e 18 metros de largura. A quantidade de água que ela segura é aproximadamente igual a 4 piscinas olímpicas inteiras. E essa estrutura colossal, pesando milhares de toneladas, é elevada a uma altura de 113 metros acima do solo. Embora não seja tão alto quanto o sistema combinado de Gupitã, ele realiza esse feito em um único estágio massivo. A segurança aqui é uma obsessão. A região pode ser sujeita à atividade sísmica e um terremoto com um navio suspenso a 100 metros de altura poderia ser catastrófico. Para evitar desastres, os engenheiros instalaram 4 conjuntos de mecanismos de acionamento dispostos simetricamente, que seguram a câmara rigidamente em 4 pontos. Isso elimina o balanço causado pela água se movendo dentro da câmara. Além disso, existem mecanismos de amortecimento projetados para absorver choques e vibrações. Em caso de terremoto, essas proteções transmitem as forças sísmicas para as colunas de concreto, impedindo que a câmara caia ou vire, protegendo a vida da tripulação e a integridade da barragem.
Mas por que construir máquinas tão complexas e caras? Por que não usar as velhas e confiáveis eclusas? A resposta se resume a uma única variável crítica: o tempo. Antes da construção desse elevador titânico nas 3 gargantas, os navios tinham que usar um sistema de eclusas de 5 estágios. Era uma escada de água lenta e tortuosa. Passar por essas 5 câmaras, enchendo e esvaziando cada uma, levava cerca de 4 horas. 4 horas é uma eternidade na logística moderna. Com o novo elevador, esse tempo foi reduzido drasticamente para apenas 40 minutos. Estamos falando de uma eficiência 6 vezes maior. Isso transforma a economia de todo o rio Yangtze. Em 2022, o volume de carga que passou pela represa atingiu quase 160 milhões de toneladas, um recorde histórico impulsionado por essa velocidade. Em Guizhou, a lógica é a mesma. O rio Wu é um afluente do Yangtze, e conectar essa região montanhosa à artéria comercial da China é vital. Transportar mercadorias por água é infinitamente mais eficiente do que por terra. Uma única barcaça pode carregar a carga de dezenas de caminhões. Um caminhão padrão carrega cerca de 23 toneladas. O elevador de Gupitã levanta navios de 500 toneladas. Imagine remover 20 caminhões das estradas sinuosas e perigosas das montanhas para cada barco que sobe o elevador. Isso economiza combustível, reduz acidentes e conecta regiões isoladas ao mercado global. Enquanto a China aposta na força bruta e no gigantismo para mover suas frotas, a Europa encontrou uma solução baseada na elegância pura da física. Na Escócia existe uma estrutura que parece mais uma escultura de arte moderna do que uma máquina industrial, a roda de Falkirk. Construída para reconectar 2 canais separados por quase 70 anos, ela supera um desnível de 35 metros de uma maneira única. Diferente dos elevadores verticais da China, esta é uma roda rotativa. Seu design foi inspirado em um machado celta de 2 cabeças e na caixa torácica de uma baleia. Mas a verdadeira magia não é a forma, é a eficiência. A roda possui 2 gôndolas opostas. Graças ao princípio de Arquimedes, quando um barco entra na gôndola, ele desloca uma quantidade de água exatamente igual ao seu próprio peso. Isso significa que as 2 gôndolas, independentemente de terem barcos dentro ou apenas água, estão sempre em equilíbrio perfeito. O resultado disso é chocante. Para girar essa estrutura maciça, que move 600 toneladas de carga a cada meia volta, é necessária uma quantidade ridícula de energia. Os engenheiros afirmam que o consumo de energia para um ciclo completo é o mesmo que ferver apenas 8 chaleiras elétricas de água. Enquanto os motores chineses rugem com megawatts de potência para lutar contra a gravidade, a roda escocesa dança com ela, usando o equilíbrio para realizar o trabalho pesado com um sussurro de energia. É a prova de que a inteligência pode ser tão poderosa quanto a força bruta. De volta à China, enquanto observamos um navio de carga emergir de um túnel na montanha e deslizar silenciosamente sobre um aqueduto a 200 metros de altura, nossa percepção do mundo muda. Costumamos pensar nas montanhas como barreiras eternas, paredes de pedra que ditam onde podemos e não podemos ir. Mas diante de máquinas como o sistema de Gupitã, percebemos que, para a engenharia do século XXI, essas paredes são apenas degraus. Seja usando a força titânica de elevadores, que levantam 3.000 toneladas em um único movimento, ou a elegância física de uma roda que gasta a energia de 8 chaleiras, a humanidade continua a reescrever a geografia do planeta. Nós transformamos montanhas em pontes e rios em escadas. E na próxima vez que você ver um produto made in China, lembre-se da jornada épica que ele pode ter feito, flutuando nas nuvens através de túneis de granito, desafiando a gravidade em uma dança de aço e água. A indústria não apenas move cargas, ela move montanhas.